Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Inova Mais Ação Jovem. Hoje eu estou aqui com dois convidados mais que especiais, que nós vamos falar do tema como empreender na internet. Gente, só dando um número aí para vocês que estão nos vendo agora, o empreendedorismo no Brasil, ele cresceu em tempos de pandemia, que todo mundo fala não vai crescer, não vai dar certo, não vai prosperar. Ele bateu recorde de crescimento, foi 30% do produto interno bruto. Então, nunca na história se viu um crescimento como esse, porque em tempos de crise, né, a pessoa precisa criar uma solução, então muitos foram empreender. Eu já quero agradecer aqui imensamente ao Dani. Que é isso, um prazer estar aqui. Dani é o nosso artista. Já sigam o Dani lá no Instagram, é Dani R Art, né, Dani? Isso. O Dani, ele é ilustrador, animador e ele tem só 23 anos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Que isso, eu que agradeço o convite. Seja bem-vindo. Obrigado. E já vamos aproveitar, Dani, eu já queria que você falasse aqui para nossa audiência. Fala um pouquinho de você, como que você começou, como que foi essa questão do desenho na sua vida? Sim, eu comecei a desenhar desde muito pequeno, sempre dentro de casa, assim, eu sempre via meus pais desenhando, né, meu pai, minha mãe, e eles sempre me motivaram muito a fazer isso, e sempre me incentivaram, e aí acho que uns 5, 6 anos atrás eu comecei a, levar a sério para algo profissional, sabe, eu comecei a investir de verdade nisso. Legal. Bom, então o Dani, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dos desenhos dele. E você que está nos vendo aí, depois já corre lá no Instagram dele para você ver os desenhos e animações, que são coisas assim sensacionais. Teve um desenho que eu vi dele, eu falei assim, não é possível que você fez esse desenho do zero, né? Ele fez um desenho do Pelé, que é a coisa mais linda do mundo. Will. Sim. Will Chefinho, Instagram, hein? Will Chefinho. Will, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Will, ele é mentor empresarial. Você olha para ele assim, né? Jovem, fala, mas mentor? Mentor empresarial. Will, dá um oi para a audiência e já fala um pouquinho para o pessoal da sua história. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Sou nascido e criado aqui em Barueri também, uma cidade que eu tenho uma paixão gigantesca. Comecei no mundo do empreendedorismo com 15, 16 anos de idade. Nossa. É muito cedo, realmente. Foi quando eu tive ali os primeiros contatos com a internet e acho que todo empreendedor daquela época teve contato direto com o marketplace do Mercado Livre, que a gente anunciava coisas lá e começava a fazer negociações ali. O primeiro negócio que eu anunciei até no Mercado Livre, que eu lembro até hoje, era um cabo, que vocês trabalham aqui, vocês mexem com isso aqui o tempo todo, vocês vão dar risada, que é um negócio extremamente engraçado, que era um cabo de alimentação de fonte, de fonte para computador, que eu tinha aparecido um lote daquilo ali de uma outra empresa de informática que eu tinha trabalhado, não tinha o que se fazer com aqueles cabos, né? E o dono de lá, que na época era o Rogério, ele falou assim, William, eu preciso limpar esses cabos daqui. Eu falei para ele, pô, eu acho que eu consigo vender esse produto para você. Ele falou, como que você vai vender um negócio que já tem muito para ser vendido? Eu falei, pô, Mercado Livre, a gente consegue anunciar lá. E nessa época o Mercado Livre também estava um pouco ali engatinhando, ele já existia há um tempo, mas ele estava ali começando a sua ascensão, o pessoal estava começando a ter um pouco mais de acesso ali, e foi esse daí o primeiro produto que a gente anunciou. Passou-se mais ou menos uns 15 dias, 14 dias, umas 2 semanas ali na média, a gente tinha vendido todos esses cabos. E foi naquele momento que eu pude entender, eu falei, pô, se eu conseguir vender um cabo, que você tem em qualquer esquina, em qualquer loja de informática, a gente conseguiu vender isso em grande escala, nesse marketplace, a gente consegue vender qualquer outra coisa. E hoje, 11 anos depois, que hoje eu tô com 27 anos de idade, com 11 anos de experiência nessa parte de marketplace, e-commerce, vendas através das redes sociais, outros empreendedores digitais me procuram para saber e entender um pouco melhor sobre como alavancar, vender em alta escala na internet qualquer tipo de produto. Esse daí é mais ou menos o que a gente faz hoje. Uau! Olha, gente, vocês viram que o Will, mesmo com essa aparência aqui de jovem, todo moderno, né, Will? Ele tem experiência, quantos anos de experiência? São 11 anos de experiência em vendas online. Então ele vai contar para você que está nos vendo, você jovem, que
tá terminando agora o ensino médio ou tá terminando a faculdade e tá pensando assim, poxa, eu preciso arrumar um emprego, como que eu vou arrumar um emprego em meio à pandemia? Às vezes você não precisa arrumar um emprego, às vezes você precisa empreender na internet, porque a oportunidade, né, Will, ela tá lá. Se você aplicar aquilo que nós vamos falar aqui agora, você pode começar o seu negócio ainda hoje. Porque é só fazer uma conta, né, Will? No Mercado Livre, igual o Will acabou de contar aqui pra gente, e você já pode começar o seu negócio hoje. Bom, Dani, eu queria que você contasse, eu já vou logo para uma pergunta assim, principal, que é a principal pergunta que eu queria fazer. O Dani, ele é só desenhista, Will? Fala o nome em inglês pra não passar vergonha. Eu vi da pronúncia. É do Manchester City. Do Manchester City, só. Então fala pra mim, Dani, como que o Manchester te encontrou? Como é que foi esse encontro? Não, então, assim, ano passado eu comecei a publicar alguns desenhos do Manchester, mas tipo assim, só por publicar mesmo. E aí no início desse ano, acho que em janeiro, finalzinho de janeiro assim, eles me mandaram uma mensagem no Twitter. Até demorei um pouquinho pra ver, porque não uso muito Twitter. Mas aí eles me mandaram uma mensagem lá pedindo contato, porque eles tinham se interessado pelo meu trabalho. E a partir daí foi meio que tudo muito rápido. Tipo, em uma semana assim eu já comecei a produzir arte pros caras. E tô até hoje. Eu peguei tipo metade da temporada passada, porque a temporada na Europa no futebol é um pouco diferente. Aí eu peguei metade da temporada passada e agora mais metade e vou até junho. Ô Dani, mas assim, ó, conta pro pessoal que tá nos vendo. O que você faz? Eles passam para você o lance que você tem que desenhar, ou animar? Assim, eu produzo arte principalmente todo jogo. Mas tem alguns lances especiais, algum evento. Por exemplo, recentemente o Pep Guardiola, que é o treinador, né, ele atingiu a marca de 700 jogos como técnico na carreira. E aí a gente fez um videozinho especial para eles. E assim, mas o foco principal do meu trabalho lá é produzir conteúdo para o mercado português, espanhol e então sempre toda a arte que eu faço eu busco mais esses atletas, né, os brasileiros, portugueses e espanhóis. Ô Dani, e assim, o que eu queria que você explicasse para o pessoal? O desenho é algo que você já tinha dentro de você, que você amava, você fazia porque você gostava, e você foi encontrado, né? Houve esse casamento aí, e aí você passou a produzir esse conteúdo e hoje em dia você é como se fosse um empreendedor autônomo, porque você não tem chefe, você tem um contrato lá que você presta, né? Sim. Então você já empreende na internet, é isso? Eu trabalho como freelancer, né? Tipo, normalmente as empresas vêm, inclusive estou começando um outro projeto com a Betfair, que é uma das patrocinadoras da Libertadores. Legal. E aí vamos aproveitar que vai ter as quartas de final agora, semifinal. E eu vou produzir um conteúdo bem diferente para eles. Basicamente é o que eu faço, só que adaptado à linguagem visual da marca. Eu acho que assim, empreender vem da necessidade, né? Exatamente, empreender vem da necessidade. Como o Will já falou aqui, tipo assim, no caso dele, né? Ele teve que, tipo assim, jogaram um negócio para ele e ele falou, vai ter que vender. E aí, nessa necessidade, ele foi encontrando os caminhos e eu acho que a base para tudo é isso, né, Will? Exato. Tipo, um exemplo assim, eu comecei, mas ainda mais em tempos de pandemia, eu tive muito contrato que eu perdi depois da pandemia, né? E daí fui encontrando maneiras, fui achando, fui procurando. Então, e Dani, você, assim, o que eu vejo? A pessoa que é um empreendedor, óbvio, muitas pessoas querem ter estabilidade, né? Se bem que eu acho que a estabilidade não existe. Mas quais, assim, são as vantagens que você tem de você ter os contratos? Você tem, por exemplo, você tem um trabalho para entregar e você pode fazer aquele trabalho quando você quiser. Você tem um prazo X, diferente de bater o cartão. Sim, tendo prazo, eu só tenho que entregar o trabalho lá. Se eu vou fazer um dia antes ou um mês antes... Ou na madrugada, né? Ixi, então você que está aí nos vendo,
Olha bem, se você decidir, né, ter o seu próprio negócio na internet, você vai ganhar o quê? Flexibilidade no teu tempo, né? Por quê? Porque você não tem que estar lá das 8 às 5. Não, você pode trabalhar o período que você se sentir mais à vontade para fazer. Então, já é uma das vantagens de você ser basicamente um empreendedor autônomo. Will, agora eu queria que você contasse pro pessoal que está em casa, você que é mentor. Certo. Quem está nos vendo e quer empreender na internet, o que essa pessoa precisa fazer para ter êxito? Se você puder dar assim 3 passos muito simples que qualquer pessoa possa seguir para empreender na internet. Empreender na internet é o seguinte, é você ter disposição de entender a flexibilidade que a internet vai proporcionar. O que acontece da seguinte forma: a internet hoje ela te dá vários caminhos para você seguir, e se você não conseguir dar certo numa primeira pauta, você consegue dar certo numa segunda, você consegue dar certo numa terceira. O que eu quero dizer com isso? Você empreender ou basicamente vender qualquer tipo de produto pela internet te sugere vários caminhos. Seja marketplace, vende através das redes sociais, vende através de conteúdo digital, vendas através de e-commerce, que são os sites que são um sistema um pouco mais antigo, que hoje, dia após dia, já veio se caindo um pouco, que as grandes empresas também estão migrando para esse outro caminho de vender um pouco mais através das redes sociais, abandonar aquela questão do e-commerce, abandonar aquela questão da automatização e aplicar um pouco mais da humanização. Quando a gente pensa em trabalhar pela internet, na verdade, um erro que é cometido por 90% dos meus alunos quando eles entram na mentoria é pensar que automatizar a parte de vendas é o segredo hoje para você se escalar um grande negócio. Quando, na verdade, em si, você precisa seguir aquilo que vem desde os primórdios da humanidade para qualquer negociação, a base de vendas, que é a humanização. Então, na verdade, não precisa nem ser dado 3 dicas ou 3 passos, apenas 2, que é a disposição e a humanização. Você tendo a disposição de entender a flexibilidade e as mudanças que a internet te dá e entender que você precisa trazer a humanização para dentro da internet ao invés de trazer a automatização, já é o suficiente para você pelo menos começar a escalar o seu negócio. O tamanho que isso vai tomar, a proporção que isso vai tomar, vai depender da intensidade que você aplica esses 2 passos. Will, e eu fiquei até curiosa aqui, que você contou essa questão aí de você vender cabo pelo Mercado Livre, que é uma coisa, gente, ele não inventou nada novo, igual ele disse. Exato. Em qualquer esquina que você for, qualquer lojinha de informática mais simples, vai ter um cabo lá. E você teve bastante sucesso com isso, Will? Na verdade, foi vendido o lote inteiro, né? Nossa. Não era alguma coisa também absurdamente, mas para quem foi vendido essa ideia desses cabos de internet para empresas, né, que já tinham o setor de informática ali dentro e não queriam colocar mais um trabalho para o setor de compras. Então o que eles fizeram no Mercado Livre? De tempos em tempos esses cabos dão problema. Ao invés deles colocarem mais um trabalho para o setor de compras, eles compravam no marketplace e já facilitava alguma coisa para eles, eles já deixavam lá estocado. Então essa questão você não precisa inventar nada novo, você pega algo que já existe e direciona exatamente para quem você vai vender. Se eu pegasse aquele cabo lá que naquela época tinha uns 15 mil cabos, era realmente, não era muita coisa se você pensar no tamanho do país, que a gente vem num país de 200 milhões de habitantes. Então não é algo, a gente, se não me engano, é o 6º país mais populoso do mundo, então nada que você venda aqui realmente é muito. Nada, qualquer produto que você coloque para vender no Brasil nunca é muito quanto a gente pensa, sempre é menos do que realmente o país precisa. Por isso que a gente precisa ter cada vez mais empreendedores, porque nessa questão a gente tem um déficit ainda muito grande entre o que a gente precisa e o que a gente tem. Sempre vai faltar, principalmente veio a pandemia e serviu para exemplo muito claro disso daí. Faltou muita coisa. E faltou porque não tinha gente com coragem suficiente para continuar a produção, para continuar a venda, para continuar a comercialização. Então se a gente pega nessa balança e começa a ter uma visão mais ampla, a gente vai ver que nada que a gente oferte no Brasil é suficiente para atender toda a nossa população. Repetindo, eu posso estar errado, mas se eu não me engano a gente é o 6º país mais populoso do mundo. Então tem países que têm receita rentável muito maior que a nossa, sendo muito menor. Tem países, por exemplo, que o empreendedor ele precisa abrir a empresa dele no país já se preocupando com a exportação. Porque ele não consegue
ter cliente suficiente dentro do país dele. A Holanda, por exemplo, não é um exemplo disso. Se você vai abrir um comércio, alguma coisa dentro da Holanda, você já tem que começar a se preocupar como que você vai vender aquilo para fora. No Brasil, você não tem essa preocupação tão cedo. Hoje, uma das minhas empresas já vende coisa para fora, a gente vende bastante coisa para a Europa e tal, mas se a gente não quisesse fazer isso, não era necessário, porque a nossa população tem capacidade de manter o comércio aqui dentro muito, muito, mas muito próspero mesmo. A gente fugiu um pouquinho da resposta, mas era necessário. Ótimo. Era necessário. É isso aí, só para contextualizar, né, as pessoas que estão nos vendo. Então, você que está nos vendo, você que está gostando desse conteúdo, se você de repente tem um amigo, né, que está se formando, não sabe o que fazer, já compartilha essa live com ele, ok? Porque aqui a gente vai dar várias dicas, vários códigos para você que está buscando um norte na sua carreira, tá? Seja você que está no ensino médio, você viu que o Will começou super cedo a empreender, então se você tem disposição para fazê-lo, você já tem um dos principais recursos que você precisa. Eu queria ver aqui com os meus queridos, com a minha equipe, se a gente já pode passar para o quadro de curiosidades. Boa tarde, Érica. Boa tarde para os nossos convidados. Boa tarde também para a nossa audiência. E no quadro de curiosidades de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que tem muito a ver com o tema do programa, que é o empreendedorismo digital, que o Will falou muito, que são as vendas online, as lojas online. E a curiosidade de hoje é sobre o primeiro e-commerce daqui do nosso país, o primeiro e-commerce do Brasil, que foi lançado lá em maio de 1995 pelo visionário empreendedor Jack London. O site era uma livraria virtual e o nome dele era Booknet. Eu vou pedir para a nossa produção colocar as imagens do site, que nós separamos algumas. E como você pode ver, a dificuldade na época era a falta de imagens no site, não tinha imagens, então era muito difícil para o visitante do site comprar aquele produto sem realmente saber como era a aparência dele. Mas agora, mais de 25 anos depois do lançamento do primeiro, os sites evoluíram demais, surgiram grandes potências como Submarino, Americanas na década passada, e hoje as vendas online estão no auge, principalmente com a pandemia. Muitas empresas, grandes e pequenas, empreendedores com iniciativas novas, estão recorrendo para as vendas online e muda muita coisa. Hoje em dia os sites já são maiores, melhores, mais avançados, contém imagens e vídeos, e o visitante pode ter uma gama muito grande de opções para comprar. Então, essa é a nossa curiosidade de hoje. O primeiro site que vendeu online no Brasil foi esse, fundado pelo Jack London em 1995, e essa é a nossa curiosidade. Bacana saber sobre essa primeira revolução aqui da internet no Brasil, né? Boa tarde, pessoal. Aproveitando, vamos abrir o quadro de perguntas, e a primeira pergunta que temos é para o William. Hoje em dia, muitas pessoas estão investindo em começar a empreender online. Caso eu começasse uma loja, por exemplo, qual seria a melhor forma de fazer ela dar certo? Um comentário interessante sobre o quadro de curiosidades ali apresentado pelo Vinícius é o seguinte, que é um negócio certo na época errada. Se vocês pegarem um exemplo do Booknet, de que ano que é o Booknet? 95. De 1995. Era o negócio que acontece hoje das vendas online, porque hoje as vendas online de livro e de e-books é o principal motivo das grandes livrarias físicas estarem diminuindo suas franquias, algumas até fechando ou trabalhando com lojas menores, como é o caso da Saraiva, que destruiu as Mega Stores, e estão construindo pequenas, várias mini stores de livraria Saraiva. E na época do Booknet, era a época justamente da ascensão da livraria Saraiva, da livraria Cultura e de algumas outras na parte física, porque o Booknet não tinha um suporte suficiente ainda para conseguir alavancar as vendas e conseguir competir por igual com essas empresas. E hoje, falando justamente o contrário, o que acontece com a Submarino, Americanas, que também tem, e a própria Saraiva e a própria livraria Cultura, que tem hoje seus e-commerces, fazendo com que as megas stores de loja física venham diminuindo cada vez mais o ritmo, também aplicando economia na parte logística, porque é muito mais barato hoje você se vender online do que se você vender fisicamente. Você consegue muito mais espaço, você consegue muito mais alcance, você consegue escalar muito mais, injetando muito menos dinheiro. Então, essa época do Booknet é justamente um exemplo claro do negócio certo
na época errada. Boa. E a nossa pergunta da loja, Will? Melhor forma de se fazer uma loja de dar certo. Primeiro de tudo, vendas através das redes sociais. Abandonar de início essa ideia um pouquinho de e-commerce, que às vezes é o que todo empreendedor digital no início imagina, que eu vou abrir um site, que eu vou colocar ele lá, que o Google vai me achar sozinho e que minha loja vai vender 1 milhão por mês. Abandonar isso de lado e fazer o arroz com feijão, que é o que a gente já faz hoje sem monetizar. Todo mundo aqui tem uma conta de Instagram. Todo mundo aqui publica conteúdo, mesmo que não seja diariamente, semanalmente, quinzenalmente, uma vez por mês, para manter a conta ativa. Fazer isso com a sua loja também. Criar uma conta de Instagram, criar conteúdo diariamente, trazer seguidores para aquilo ali através de anúncios patrocinados ou através de parcerias com blogueiros, artistas, uma série de coisas, com agências que cuidam também dessa parte. Trazer seguidores, de seguidores a gente cria um engajamento, do engajamento a gente converte seguidor em cliente. Hoje não tem nada muito mais eficiente do que isso. Você trazer a sua loja através das vendas, através de criação de conteúdo nas redes sociais, inicialmente. Posteriormente você pode pensar em alguma coisa um pouco mais no marketplace, você pode partir um pouco mais para o e-commerce, mas inicialmente para você ver resultado já nos primeiros dias, vendas através de criação de conteúdo nas redes sociais, Instagram e Facebook, e utilizando o WhatsApp para a conversão do seguidor em cliente. Ô Will, e você faz tráfego orgânico pago nas suas lojas? Sim, um negócio muito interessante é que assim, esse negócio de tráfego orgânico ele não existe. Tráfego orgânico ele já é o negócio do Instagram, que às vezes a gente confunde um pouquinho. Tudo que é aquele orgânico, em algum momento a gente já pagou para tê-lo. Então o que às vezes o empreendedor no início ele acaba errando um pouco, ele pensa, pô, vou crescer organicamente o meu Instagram. Você não vai crescer organicamente o seu Instagram. Você pagou para crescer, de alguma forma, seja com anúncio, seja com parceria ou seja com o seu tempo. O tempo é a moeda de maior valor do mundo, porque o tempo ele não volta, você não consegue depois... E ninguém compra tempo, né? E você não consegue reembolso. Então uma vez que você disponibilizou o seu tempo para você trazer seguidor, para você gerar engajamento, para você criar conteúdo, você não consegue reembolso daquele tempo. Então você pagou por aquilo. Então a gente precisa seguir a linha de raciocínio de que no Instagram só existe tráfego pago. A gente precisa ter essa noção e caminhar dali para frente. Como que você vai gerar esse tráfego pago? Aí é um grande divisor de águas. Hoje o próprio Instagram, ele te oferece de uma forma com um custo muito baixo essa questão de anúncios. A publicidade mais barata que existe no mundo é a do Instagram. E hoje a publicidade mais efetiva, com maior eficácia, que também existe, é a do Instagram. Vai perder um pouquinho para a do YouTube daqui a uns tempos, na hora que a do YouTube for mais acessível, mas hoje a maior eficácia é de Instagram. Então você fazer anúncio, seja para qual for o seu tipo de comércio, seja qual for o tipo de conteúdo que você crie, é essencial para o sucesso da sua empresa hoje. Boa. Bom, então você aí que está pensando em começar, você já viu as dicas do Will. Não é simplesmente você abrir a sua loja, né, o seu e-commerce, e achar que os clientes vão brotar lá no seu e-commerce. Então, ele já deu o caminho para você iniciar pelas redes sociais, tá? Dani, queria que você falasse diretamente para o nosso público, que nós temos muitos, eu conheço, inclusive, muitas pessoas que adoram desenhar, adoram fazer animação e estão nos vendo e querem um caminho, né? Como que eu começo? Como que eu consigo esses contratos? Que dica que você dá para esse empreendedor aí que está nos vendo, que às vezes ele nem sabe que é um empreendedor, que tem dentro dele? E eu também queria saber se você pensa em escalar o teu negócio. Então, assim, começar no desenho e na animação é muito difícil. Óbvio, o Will falou, todo mundo aqui tem um perfil no Instagram. Você começa a publicar suas coisas lá, só que é muito difícil, crescer. Você precisa de divulgação, você precisa correr muito, é muito difícil. E, assim, requer muito tempo, principalmente na animação. Hoje em dia eu produzo animação a 24 frames por segundo, então para produzir uma animação de 10 segundos é demorado, é muito difícil. Mas com o tempo, assim, você vai impulsionando a sua página, você vai fazendo contatos e assim você vai conseguindo as coisas. E você pensa,
Dani, de escalar, por exemplo, tá? Você deve ter várias pessoas lá que te seguem, né? E essas pessoas devem falar do teu trabalho, de repente eles também desenham, e aí você fala assim, não, eu vou pegar mais contratos e eu vou colocar aqui mais umas 2 pessoas que eu achei o desenho deles bacana, eles têm um traço legal, para fazer para mim, para eu poder ter mais contratos, sabe? Você pensa nisso no futuro? Assim, eu já pensei nisso, mas é muito difícil, porque eu acabei meio que desenvolvendo uma técnica de desenho muito peculiar, sabe? Muito eu, sabe? Muito eu. Então é muito difícil eu achar alguém que faça igual. Mas sim, eu penso. Eu já conversei com alguns animadores que estudaram comigo, enfim. E para tentar, né, fazer alguma coisa, para eles me ajudarem e assim pegar mais trabalho. Legal. Mas mais para frente, sim. E olha, gente, abrindo um parênteses aqui, nós estamos fazendo essa live com a nossa equipe, que vocês sabem, são os estudantes da FIEB, né, antigo ITB, e aqui nós estamos com 3 estudantes que passaram pela FIEB e o ITB. Eu sou professora lá, já fui aluna, o nosso querido Dani também estudou na FIEB, o Will também passou por lá, deu uma passada de raspão, que ele entrou num curso, viu que não era de repente, né, o enfoque que ele queria dar, mas todos nós passamos aqui pelo ensino da cidade, que é um ensino muito bom. E Will, o que foi fundamental para você largar essa questão de CLT? Olha, esse negócio de estabilidade, não, eu quero empreender. Foi difícil no começo, sua família te apoiou. Que dica que você dá para esse jovem que às vezes está nos assistindo e ele tem isso dentro dele, mas ele não sabe por onde começar? O essencial, na verdade, é a necessidade. Sempre fui uma pessoa que realmente sempre fui muito fã de dinheiro. Porque, que nem eu sempre falo para todo mundo, você ser desapegado de dinheiro é tão doentio quanto você ser apegado nele. Então, na verdade, você ser fã é diferente de você ser apegado. No sistema CLT, o que eu via desde muito cedo? Eu não ia conseguir chegar onde eu queria. Não ia conseguir, sendo muito sincero. Desde a minha época, eu fiz Senai, desde os 14 anos, passei muito tempo no Senai. Depois acabei na questão da FIEB, que passei por lá, vi que não era exatamente o que eu queria, eu precisava de mais tempo livre para me focar na parte do empreendedorismo. Depois, para ser muito sincero, eu pensei várias vezes em alguns momentos da minha vida voltar para a CLT com alguma coisa um pouquinho mais potente, né? Porque eu fiz eletrotécnica no Senai. Depois, na verdade, eu acabei caindo para a faculdade de engenharia, fiz 8 semestres de engenharia. Nossa. Acreditando que eu iria ser engenheiro. Quando chegou no 8º semestre de engenharia, que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o mercado, que eu comecei a ver como que era o salário de engenheiro, como que ganhava, o que acontecia. Depois que saí da faculdade, que eu deixei para ver muito tarde também, porque eu estava realmente muito bitolado no assunto me formar, no assunto diploma. Acreditava cegamente que eu ter um diploma pendurado na parede me faria alguém melhor. Coisa que ia garantir o seu futuro, né? Ia garantir o futuro, exatamente. Coisa que eu vi aos poucos sendo se desfeito. Quando foi chegando ali próximo do último ano da faculdade, que eu comecei a pesquisar o mercado, eu falei, pô, não é isso. Realmente não é. Eu já tentei outra vez, tentei ser CLT outra vez, estou tentando agora de novo, não vai dar certo. E realmente não encaixava para mim. Quando eu ia ver o salário do engenheiro recém-formado da faculdade, quando você trabalhava numa empresa que seria gigantesca, era algo próximo de 5 mil reais. Se eu pegasse 5 mil reais e dividisse pelo que eu gastei da faculdade, nesses 5 anos que eu passei por lá, fora o custo que eu tinha interno na faculdade, demorava assim muito tempo para esse dinheiro retornar para mim. E foi quando eu já estava no empreendedorismo, já tinha notado que vender não me custava nada. Não me custava absolutamente nada. Eu acordava todos os dias, me comunicava com pessoas, me relacionava com pessoas, perguntava o que elas queriam comprar, conseguia aquilo que elas queriam comprar, isso daí já numa outra fase da minha vida, e nem fazia essas negociações. Então, assim, como que a gente vê vantagem em algo que nos toma muito dinheiro por muitos anos da nossa vida, e depois demora-se novamente muitos anos para retornar o nosso investimento, e deixa de lado algo que não nos custa exatamente nada, a não ser a nossa própria disposição, a não ser a nossa própria vontade de todos os dias ir lá e aplicar a constância. Porque um dos pilares para o sucesso do empreendedorismo é justamente a constância. Você pode ter
20 ideias erradas. Se você tiver a 21ª boa e ela der certo, ela vai compensar as outras que deram errado. É verdade. Só que a constância é o que nos permite acordar todos os dias, ir lá e colocar um tijolinho por vez. Se não deu certo hoje, amanhã vai dar certo. Se não deu certo amanhã, depois de amanhã dá. Só que se a gente tiver na nossa cabeça que se a gente for constante em algo, aquilo ali vai acontecer, já é o suficiente. Já é um dos pilares principais para o seu negócio dar certo. E é assim, nós não estamos falando que assim, não, mas a faculdade não é importante. Não é isso. É que no passado, como você tinha poucas pessoas que conseguiam se formar na faculdade, porque era algo extremamente caro, né? E tinham poucas faculdades. Hoje em dia, você tropeçou, você caiu numa faculdade, né? E é muito mais acessível também. Então, você se formava, automaticamente você tinha excelentes condições de trabalho, você tinha empregos bem remunerados, e não é mais a nossa realidade. Não adianta você pensar que você vai fazer uma faculdade, você vai pendurar um diploma na parede e as pessoas vão bater na sua porta te oferecendo emprego. Hoje tá cheio de engenheiro, advogado vendendo cachorro quente, porque não tem essa questão da oportunidade assim tão fácil quanto no passado, né? E fazendo um comentário sobre isso daí, não é que a faculdade ela não vai te levar a lugar nenhum, como você mesmo falou. Na verdade, muita coisa do que eu aplico hoje, que não tem nada a ver com engenharia, eu aprendi na faculdade de engenharia. Sim, eu também. Exato. Hoje... Não de faculdade de engenharia. Hoje também, na verdade, eu continuo estudando, eu faço direito, mas não quero ser advogado. Não me tem o intuito. Só que muita coisa, principalmente, por exemplo, essa parte de fala, eu aprendi na faculdade de direito. A parte de cálculo, eu aprendi na faculdade de engenharia. Eu estudei escola pública a vida inteira. Então, se eu falar para vocês que eu tive o melhor ensino do mundo, ou se eu falar para vocês que pelo menos eu tive as melhores notas da escola, pura mentira. Eu nunca fui o melhor aluno da escola, eu nunca estudei nas melhores escolas, só que eu tinha disposição realmente de aprender. Só que eu não queria aprender dentro da escola, eu não queria aprender aquilo que a escola me fornecia. Eu não queria só aquilo, porque aquilo era o que todo mundo já fazia. Então eu ia caminhar para a esteira de ser só mais um. Então eu ia ter que sair da escola, obrigatoriamente eu ia precisar da faculdade. Tanto é que eu repeti um ano na escola, sou repetente, eu repeti ainda, acho que uma série letiva que ninguém repete, que foi o segundo ano do ensino médio. Quem repete o segundo ano do ensino médio, você repetiu também? Eu repeti o segundo ano do ensino médio, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum isso daí. Então a gente precisa ter esse entendimento que estudar ele é importante, mas o estudar ele é muito além da gente sentar numa mesa, ver o professor passando lá e coisas do tipo. Às vezes o estudar ele é muito particular de cada um. E você ter esse entendimento vai te fazer despertar uma sede pelo conhecimento ainda muito maior, porque você não vai se contentar só com aquele material que você vê na escola e provavelmente você vai ver aquele material que você vê na escola como algo também muito baixo, porque é um negócio que já vende muito. Se vocês pegarem o material letivo que a gente tem, é basicamente, quem teve, por exemplo, pais que estudou, que por exemplo também não é o caso da minha mãe estudou até a 4ª série. Então não é o caso da minha mãe, mas por exemplo, quem teve pais que estudou. Se você pegar o mesmo material letivo que a gente tem, é o mesmo que o pai de vocês estudaram. É o mesmo. Só que quanto que o mundo evoluiu entre uma geração e outra? É justo a gente usar tantos anos da nossa vida para ver o mesmo material letivo que a geração passada teve? Fica um negócio que é totalmente discrepante, o mundo não é o mesmo. Só que a obrigação nossa se desprender disso daí para que isso não vá para a geração seguinte. E na nossa geração, Will, existe uma facilidade, né, que nós estamos agora, que não tinha, por exemplo, na minha, para eu fazer trabalho de escola, eu tenho até um calo no dedo, eu ia na biblioteca, pegava papel ao maço e copiava do livro. Gente, Exatamente. Quem faz isso hoje em dia? Pelo amor de Deus. Você vai no Google e ninguém tem mais calo, pelo menos não no dedo de escrever, né? Que tem gente que nem escreve mais, só digita. Eu já quero pedir para minha equipe preparar a pergunta para o Daniel. Daniel, ilustração e animação têm ganhado bastante fama e amantes por causa da internet. Como você acha que as pessoas podem usar esse meio para empreender? Eu acho que assim,
A partir do momento em que você começa a usar a internet a seu favor, você só tem a ganhar, sabe? Muitos animadores, muitos ilustradores, eles conseguiram chegar a lugares muito longes através, tipo assim, começou a publicar as coisas na internet e foi indo. Hoje em dia tem muitos sites que você cria um portfólio lá e é site Verdade. só para isso, sabe? Só para ilustrador, só para animador e através desses sites as empresas começam a te buscar, entendeu? Eu acho que isso é um bom caminho. Legal, é verdade. Eu mesmo já vi esses sites, às vezes a pessoa, vamos supor, que é um logo, né? Aí você cadastra seu portfólio lá, a pessoa vai lá, vê seus trabalhos e Olha fala, seu nossa, perfil, esse cara é legal, né? Eu vou querer fazer um logo com esse cara. E aí você começa a construir a sua carteira de clientes. Muito legal. Bem lembrado. Bom, Will, quais são os teus projetos para 2021? Vai ter livro ou já tem livro? Vai ter mentoria? Conta aí um pouquinho. Para 2021, esse negócio do livro eu deixei um pouco mais para frente, porque eu enfrento um sério preconceito inicialmente, né, já nessa parte de mentoria, porque às vezes eu ouço até uma piada, outras vezes de amigo mesmo, mas coisa saudável até, mentor com 20 anos ou menos de experiência não pode ser considerado mentor. Eu até concordo, eu acho isso uma verdade. Eu acho que essa parte do livro também se aplica a mesma coisa. Acho que você precisa ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de vivência para colocar isso daí em dia. A parte da mentoria, né, em si, eu sempre contraponho isso daí porque a gente já está caminhando para isso daí, porque realmente eu comecei já muito cedo, eu comecei muito lá atrás, e esses 11 anos que eu tenho de experiência, que são, né, um pouco mais da metade de 20 anos de experiência, eles foram muito acelerados, porque esses últimos 10 anos, esses últimos 11 anos de internet foi muito acelerado. Então, se a gente pegasse e colocasse isso numa planilha, a gente conseguisse calcular a evolução entre experiência e como a internet acelerou isso daí também, a gente conseguiria colocar isso daí como muito mais tempo do que 20 anos de experiência. Então, essa parte da mentoria eu consigo contrapor com isso. A parte do livro, eu acho que realmente preciso ter um pouquinho mais de vivência, precisa ter um pouquinho ali mais de conteúdo para chegar nessa questão. Porque o livro, ele realmente é um público um pouco mais específico. O público que consome o livro, ele vai esperar um pouco mais de você do que o pessoal também que consome o seu conteúdo no Instagram, do que o pessoal que consome o seu conteúdo numa live das nossas aulas. Então ele é um pouquinho mais específico, porque no Instagram a gente começa ali com o nosso dia a dia, a gente coloca alguns dias para o pessoal aplicar na prática. O livro é mais aquela coisa para você explicar realmente como foi toda a sua vida até ali. Então é um negócio mais detalhado, é um negócio que precisa também de uma consultoria que está um pouco acima de mim, eu preciso de mais gente também envolvida nessa parte do livro, então vai ficar um pouco mais para frente. Mas para 2021, a tendência é continuar escalando essa parte da mentoria, trazer a mentoria um pouco mais para dentro hoje da cidade, que eu quase não tenho, por incrível que pareça, eu quase não tenho alunos aqui de Barueri. Eu tenho alunos no Brasil inteiro, tenho alunos no Brasil inteiro, Roraima, Rondônia, tenho Manaus, Belém, tenho no Brasil inteiro. Mas em Barueri, como eu quase hoje eu não fico mais tanto presente aqui, eu acabo não captando alunos para cá. Então, para 2021, na verdade, o intuito é captar mais alunos aqui dentro. É captar alunos mais aqui para novamente retribuir para a cidade tudo aquilo que a cidade já fez por um dia também. Olha, legal esse pensamento seu, viu? E olha, eu já queria também fazer uma pergunta aqui para você, já que você falou dos seus alunos. Dos seus alunos que você faz a mentoria, qual que é a principal dificuldade que você identifica neles? Você fala assim, olha, a maioria dos meus alunos que me procura tem esse problema, e já dá uma dica para quem está nos vendo aí em relação a essa dificuldade que você identificou. Vamos lá, boa parte deles tem essa dificuldade do e-commerce de ter a visão sobre como é vender online, tem uma visão um pouco distorcida sobre como é vender online, que é aquilo que eu falei para vocês, pensa que vai abrir um site, o Google vai achar sozinho, ele vai faturar 1 milhão por mês. Essa é a principal de todas, que é campeã, só que a gente já citou lá atrás, então vamos citar outra, né, como secundária, que é desamarrar o empreendedor que está dentro dele. Porque o empreendedor que está dentro dele, ele está lá. Só que ele está amarrado, por exemplo, na CLT.
Ele é um empreendedor, ele tem a vontade de empreender, só que ele acaba empreendendo parcialmente. O que é empreender parcialmente? Quando você já tem um trabalho, só que fora o seu trabalho, você tem a vontade de empreender, você já empreende, você já comercializa alguma coisa, você já presta algum serviço, você alguma coisa você faz. Isso é empreender parcialmente. Então fica-se dentro daquele meu aluno um duelo entre a versão CLT e a versão empreendedora dele. Eu preciso entrar mais para dentro da mente dele e desamarrar, desprender aquela âncora que fica no pé dele. Trabalhar CLT é ruim? Não, não é ruim. Mas se você tem a vontade de empreender, aí fica-se algo que fica conflitando dentro de você. Fica aquela coisa dentro de você falando, pô, não sei para que lado eu vou. E aí a função do mentor em si é justamente desamarrar esses nós que ficam dentro do aluno, do mentorado ou do empreendedor que está ali dentro. Bom, eu quero já pedir para minha equipe preparar mais 2 perguntas, as perguntas finais para o Will e para o Dani. Já pode fazer logo 2, tá bom, Alana? Daniel, com que idade você descobriu que queria ser ilustrador profissional e que dicas você daria para alguém que tem interesse em seguir no mesmo caminho? E para o Will, o que você desejava conquistar quando começou a empreender? Assim, eu comecei a desenhar muito jovem, então logo que eu fiz, acho que uns 15, 16 anos assim, eu já falei, eu quero isso, eu quero ser ilustrador, independentemente se eu vou trabalhar com futebol, eu produzo a ilustração para o UFC também, mas Legal. Independentemente disso, é isso que eu quero, sabe? Então eu percebi que era isso que eu queria quando eu era muito jovem, sabe? 15, 16 anos. Bacana. E o meu querido Will? Bom, vamos lá. Não muito diferente do outro pessoal da minha idade da época, mas eu sempre gostei de 3 coisas. Sempre gostei de moto, barcos e viajar. Sempre gostei disso. Que gostoso, né? 3 coisas que eu não tinha. Como que eu gostava disso, não faço ideia. Mas eu gostava muito. Barco, moto e viajar. Então entrava-se nesse dilema. O que eu precisava fazer para conquistar, para trazer essas 3 coisas para a minha vida de forma rotativa? Porque e quando eu falo que eu gosto de motos, não é que eu quero ter uma moto. Eu tenho coleção de moto, eu amo moto de coração. Barcos e viagens é a mesma coisa. Então o que eu precisava fazer para trazer isso para a minha vida de uma forma que não fosse única, de uma forma que eu não fosse, consegui uma, acabou, já era, não quero mais. Tinha 2 opções, ou seria alguém muito bem formado, mas não tinha como porque eu não era o melhor aluno da escola, não tinha as melhores notas. Começava por aí. Então como que eu ia ser alguém muito bem formado se eu já não tinha tanto interesse assim na escola? Qual seria então o compromisso que eu teria para ser o melhor engenheiro, para ser o melhor advogado, para ser o melhor médico, por exemplo? Ou qualquer outra profissão, estou citando 3 que a gente usa usualmente. Foi quando eu descobri empreendedorismo, foi quando eu descobri vender online, foi quando eu descobri que a gente mora, repetindo novamente, no 5º ou no 6º país mais populoso do mundo. E que eu podia vender qualquer coisa na internet que não seria suficiente para atender o meu país. Logo, por mais que tivesse outros empreendedores, por mais que tivesse outros comerciantes muito maiores do que eu no mercado, eu ia conseguir meu espacinho. Porque não tinha ainda mercadoria suficiente para atender todo o país. Foi quando eu resolvi entrar no mercado de vestuário na época. Eu fazia importações na época, das coisas que davam mais dinheiro, sempre os produtos mais caros, blusa de frio, tênis, essas paradas assim, comprava no eBay. Com quantos anos você fazia? Isso daí com 16. Depois do negócio do Mercado Livre, porque depois do Mercado Livre eu descobri o eBay. Todo mundo aqui deve saber o que é eBay, mas o eBay é um Mercado Livre americano que agora está mundial, por exemplo. Você consegue comprar qualquer coisa lá. E aí eu perguntava para a pessoa, o que você quer? O que você quer comprar? O que você quer? E a pessoa falava, eu queria uma blusa de frio. Na época, a gente estava falando, 11 anos atrás, tinha algumas marcas que estavam no sucesso. Você pode falar o nome de coisa? Pode, não pode? Pode. Época de Hollister, Abercrombie, Ed Hard, essas marcas que eram realmente do pessoal daquela idade. Tipo, eram produtos que custavam, em dólar, por exemplo, isso daí eu estou falando dólar era R$1,75, R$2. Então custava, $15 uma blusa, convertia para reais, dava 30, 35, 40, às vezes R$60 quando eu era taxado, eu vendia aqui no Brasil a 350 pau, então tinha uma rentabilidade muito alta. Esse é o legal de trabalhar com a internet. E por mais que tinham outras pessoas fazendo a mesma coisa, tinha sempre o meu espacinho, eu conseguia vender aquilo ali em larga escala, porque o importante para você ter uma empresa que ela seja rica é você escalar aquele produto. Não é você ficar o dia inteiro dentro do seu escritório, ficar
marretando o cliente ali o dia inteiro, é você conseguir escalar aquilo ali num ponto que os clientes achem você onde você estiver. Se você estiver dentro do seu escritório lá agora, se você estiver na sua casa agora, se você estiver resolvendo algum problema externo, os clientes estão ali o tempo todo em contato com o seu produto. E se eles vão comprar agora, ou daqui 5 dias, ou daqui 7 dias, eles vão lembrar de você, porque você escala o seu produto. Logo você consegue ter uma empresa de caixa rico. E aí você consegue realizar qualquer coisa que se torne um sonho na sua vida, num espaço de tempo muito menor do que se você fosse procurar algo que mês a mês ele fosse fixo. É verdade. Então porque você consegue escalar, e tudo que é escalado ele é exponencial. Tudo que é exponencial ele cresce muito rápido. E é basicamente isso. Bom, eu já quero aqui, já estamos aqui com o tempo estourando. Eu já quero agradecer imensamente você que está aqui conosco, tá? Então, faça como meu querido Dani. Você que quer desenhar, quer arrumar clientes, coloque os seus projetos na internet, porque se ele não tivesse colocado, exatamente, se você não tivesse colocado lá no Twitter. É mesmo, se eu não tivesse Twitter, e eu nem tinha Twitter, pra falar a verdade. Antes eu não tinha. Se ele não tivesse colocado, como que o Manchester teria encontrado o Dani? Nem sei. Então, coloque o seu produto na internet, porque as oportunidades vão alcançar aqueles que estão em movimento. Se você tem um desenho, só que está guardado lá dentro do seu armário, aí fica difícil. Sim, né, Dani? Exato. Então, eu já agradeço você que está aqui comigo, agradeço aqui aos nossos estagiários da equipe, a Alane e a Alvine que fizeram as perguntas. Dani, muito obrigada. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Okay. Manda um beijo para a família, para a audiência. Mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando aí, que vai assistir. E agradecer a todo mundo que está aqui, da equipe, todo mundo que ajudou. E foi treta, né, fazer esse programa. Gente, estamos sem luz aqui, hein? Comentário aqui, spoiler. A gente está conseguindo fazer muita coisa aqui, viu? Mas obrigado a todo mundo, viu? Legal. Will, fala com a nossa audiência, faça suas considerações finais, por favor. Queria agradecer você, toda a equipe, a oportunidade que foi dada, né? Porque realmente é um negócio muito legal. Nunca tinha participado, apesar de tudo, apesar de eu fazer praticamente o meu próprio programa dentro do Instagram, nunca tinha participado de um programa externo, não fazia ideia de como que era a estrutura de vocês. Mesmo com os fatores, né, negativos que aconteceu da luz e tal, o esforço da equipe foi muito bacana, não deixou o negócio, não remarcou, não pediu para fazer outra hora, falou vamos fazer do jeito que dá, o que a gente tem na mão, que inclusive é um dos principais pilares de você vender na internet, é você fazer o que dá porque você tem na mão. Então realmente está todo mundo de parabéns, eu estava ali na cadeira sentado, mas eu estava observando todo mundo, são pessoas excelentes, o esforço de vocês é sensacional, de poder fazer o que dá, o que se tem na mão, com as ferramentas que se tem, e sem reclamar, e sem achar que não vai dar certo, e sem achar que algo vai dar errado, e colocar um negócio para caminhar, porque se a gente não tivesse comentado, por exemplo, que estava faltando a luz, provavelmente o pessoal não iria nem notar, porque o esforço de todo mundo realmente foi sensacional, está todo mundo de parabéns, e obrigado por todo mundo. Will, muito obrigada por estar aqui conosco. Will, como ele disse, né, o tempo é um dos nossos principais recursos, então ele está aqui conosco, doou o tempo dele, né, aí com os mentorados dele para estar aqui conosco. Então foi uma honra receber vocês dois aqui. Eu agradeço toda a equipe, agradeço você que está aqui conosco e continue nos acompanhando. TV Inovação Barueri no YouTube e no Facebook City Barueri. Um beijo e até breve!